Jesus nós estamos, só em Jesus nós temos paz, só em Jesus nós temos a verdadeira liberdade. Amém, queridos? Hoje nós estamos celebrando, então, esse domingo de Páscoa. Pela manhã nós falamos aqui na igreja o significado da Páscoa, o que quer dizer a Páscoa, o que quer dizer a Páscoa para o mundo e o que quer dizer a verdadeira Páscoa em Jesus Cristo. A verdadeira Páscoa simboliza a liberdade em Jesus Cristo. A verdadeira Páscoa simboliza o livre acesso a Deus. A Páscoa no Antigo Testamento, como falamos pela manhã, simbolizava a liberdade do povo da escravidão, o livre acesso ao povo, então, para sair daquele cativeiro. Simbolizava a passagem de quê? Da ira de Deus, que era destinada àquelas pessoas, a todas as pessoas, mas aquelas então que tinham a marca do Cordeiro, a ira de Deus passava por sobre elas. Nós estamos aqui nessa noite celebrando então a ressurreição de Jesus Cristo. Sabe, muitas pessoas elas tentam colocar dúvidas em relação à ressurreição de Jesus, tentam tirar o crédito, tirar toda a credibilidade da ressurreição de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, ele já havia predito a sua ressurreição. Jesus Cristo já havia avisado aos seus discípulos então que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Jesus Cristo então morreu numa sexta-feira, e ao terceiro dia, como nós explicamos pela manhã na contagem judaica, sexta, sábado e domingo, no domingo pela manhã então, diz a palavra do Senhor em João capítulo 20, se você puder acompanhar, acompanhe, a partir do verso 1 diz: no primeiro dia da semana, bem cedo, domingo, bem cedinho, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, João, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e João saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu ali as faixas de linho, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, João, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus Cristo ressuscitasse dentre os mortos. Amém, queridos? Era necessário que Jesus Cristo ressuscitasse. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, não estaríamos aqui. Não teríamos razão para estar aqui. Jesus Cristo seria como qualquer um desses outros deuses, falsos deuses, que muitas pessoas seguem, sendo iludidas por um falso Deus que, se você for lá no túmulo, você vai encontrar uma lápide. Se você for lá, vai encontrar os restos mortais desse falso Deus, dessas pessoas que são chamadas de santas por muitas pessoas, mas o corpo dela, os restos mortais estão lá. Jesus Cristo não está lá. Essa tarde, logo após o culto, eu recebi uma mensagem no WhatsApp. Eu até repassei para o WhatsApp da igreja, achei muito interessante, dizendo assim: aviso importante, o funeral foi cancelado até encontrarmos o corpo. Nunca vão encontrar um corpo morto. Vão encontrar sim Jesus Cristo vivo. E por isso nós estamos aqui. Diz o texto então que no primeiro dia da semana, no domingo bem cedo, Maria Madalena, em outras passagens diz também que Joana e outra Maria estavam com eles também, com elas também, melhor dizendo, e elas entraram então no sepulcro. Diz então que ao chegar lá viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Diferentemente do costume
nosso costume, lá não existiam cemitérios como existe hoje. As pessoas então, ao serem mortas, elas eram colocadas dentro de cavernas. Os sepulcros eram cavernas que eram então construídas com esse fim, e as pessoas então eram enroladas em faixas e colocadas lá, eram realmente embalsamadas. As pessoas colocavam perfumes especiais sobre os corpos, e aquela pedra, como diz aqui no texto, era uma pedra muito grande, era uma pedra de aproximadamente 2 toneladas. Você imagina então Jesus Cristo, que acabara de ser crucificado, acabara de sofrer, de ser chicoteado, de ser espancado, furaram o seu lado. Então, como é que esse Jesus Cristo sairia daquele sepulcro e empurraria uma pedra de 2 toneladas? Não teria condição, né, irmão? São invenções que as pessoas criam para negar a existência, a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele ressuscitou. Diz o texto então que correu ao encontro, Maria Madalena correu ao encontro de Simão Pedro e de João, a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Interessante que essas pessoas, elas não estavam se lembrando do que Jesus havia falado, não estavam se lembrando do que Jesus havia avisado a eles mesmo, que ao 3º dia Ele ressuscitaria, que Ele morreria sim, entregaria a sua vida. Ele, Jesus Cristo, seria o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que seria morto. Nós explicamos aqui pela manhã. Aquele Cordeiro então necessitava ser sacrificado, o seu sangue derramado, para que houvesse então o pagamento da dívida, nossa dívida com Deus. Jesus Cristo então foi morto e avisou, mas eles se esqueceram de que Jesus Cristo havia avisado. Queridos, nós precisamos estar sempre nos lembrando da palavra do Senhor. Precisamos estar lembrando da mensagem que o Senhor tem nos deixado. E diz a palavra do Senhor então que Pedro e outros discípulos saíram correndo, foram até lá e entraram naquele sepulcro. A pedra já havia sido removida, e outros textos dizem então que foi removida por anjos. Diz a palavra do Senhor que, no verso 5, que ele se curvou, olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Como nós falamos aqui, as pessoas então eram colocadas dentro daquele sepulcro, eram envolvidas, todo o seu corpo era envolvido, e as faixas embevecidas então, e colocaram todo o seu corpo naquelas faixas, e sobre o seu rosto ficava um lenço. A igreja católica dizem que acharam um lenço que colocaram no rosto de Jesus. Não existe, isso é uma história fictícia. Mas é certo que havia um lenço. E dizem os especialistas que esse lenço e essas faixas envoltas no seu corpo pesam aproximadamente 40 quilos. Era algo muito pesado que ficava sobre a pessoa. 40 quilos. E é uma pedra de 2 toneladas a porta, impedindo a sua saída. Mas Jesus Cristo não ficou no sepulcro. A palavra de Deus nos diz então, a partir do verso 7, a partir do verso 6 a seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, atrás de João, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado e separado das faixas. Então ele entrou naquele sepulcro e viu aquelas faixas então ali enroladas, e viu um lenço como jogado de lado. Estava dobrado e colocado à parte. Estava colocado de uma forma diferenciada, de uma forma diferente daquelas que ele ali encontrou. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, viu e creu. Ele precisou entrar no sepulcro e ver que o corpo não estava ali, que as vestes, que as faixas estavam ali enroladas, e que o lenço estava dobrado e colocado à parte, e que o corpo não estava ali. Não havia vestígio algum do corpo de Jesus Cristo ali. Queridos, diz então esse texto, existe uma tradição, a tradição judaica, que dizia então que o Senhor, quando ele ia jantar, quando ele ia fazer uma refeição,
Esse senhor então, ele costumava usar um lenço. Então ele ficava à mesa, o seu servo colocava ali tudo o que ele iria degustar à mesa e colocava junto um lenço. E aquele servo não poderia chegar à mesa a não ser que ele tivesse um sinal do seu servo, do seu senhor. Qual era esse sinal? O sinal era que ele não estaria mais ali e que o seu servo poderia então retirar a mesa, retirar aquilo que ele havia colocado para o seu senhor então se alimentar. E diz essa tradição judaica então que esse lenço servia de sinal. Esse lenço que o seu senhor usava servia de sinal se o empregado iria retirar a mesa ou se o seu senhor havia saído e iria voltar. Então era para ele não retirar a mesa, mesmo se ele não estivesse ali. Diz então a tradição que se o seu senhor estivesse comendo, pegasse aquele lenço que estava ali à mesa, e se ele então limpar, amém. Dizia a tradição, ele orou, né? Dizia a tradição que se o Senhor então, estando à mesa, ele pegasse aquele lenço servia para ele limpar a sua boca, e ele limpasse a sua boca, e dobrasse e amassasse aquele lenço, e deixasse ali, é que ele então havia terminado a refeição, iria sair, e não voltaria mais. Então o servo poderia ir lá, retirar toda a mesa, e fazer o que ele tinha que fazer. Mas se o seu senhor, estando à mesa, estando diante daquela refeição, ele então se levantasse e deixasse aquele lenço ali dobradinho, o seu empregado não ousava mexer na sua comida, não ousava retirar a sua comida, porque aquele lenço dobrado estava simbolizando então que o seu senhor havia levantado, saído, mas ele iria retornar. Ele iria retornar. E era para que o seu empregado então continuasse alerta. Continuasse alerta. Nós lemos aqui então que Pedro e João entraram no sepulcro e viram o lenço estava como? Dobrado e colocado à parte. Jesus Cristo estava então mostrando para eles que ele, o seu Senhor, havia então se levantado, mas que ele iria voltar para buscar o seu povo. Aquele lenço dobrado então simbolicamente mostrava então que Jesus Cristo iria cumprir aquilo que ele havia falado. Ele iria cumprir: olha, eu morri, mas eu ressuscitei, e eu voltarei para buscar vocês. Eu voltarei. Era necessário que Jesus Cristo morresse. Era necessário que isso acontecesse então. Mas ele, assim como ele prometeu que ressuscitaria, ele também prometeu que voltaria. Em Atos 1, do verso 9 ao verso 11, diz assim a palavra do Senhor: tendo dito isso, tendo Jesus dito aos seus discípulos, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Eu voltarei, disse Jesus. Eu vou voltar, disse o Senhor. Em Apocalipse 1, verso 20, diz então: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, aquelas pessoas então que fizeram mal a ele, os pecadores como nós. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir. Eu voltarei.
Jesus Cristo voltará. Jesus Cristo virá para nos buscar. E Ele mostrou aos seus discípulos antes, então, de cear com eles, no capítulo 25 de Mateus. Ele então investiu tempo ali dizendo, preparando os seus discípulos, dizendo, olha, estejam preparados para a minha volta. Porque eu vou voltar. E vai ser quando vocês menos esperarem. Quando vocês estiverem achando que eu estou demorando. Quando vocês estiverem achando que você é muito jovem ainda. Quando vocês estiverem achando ainda que falta muito para eu voltar. Eu voltarei. Quando vocês menos esperarem. Eu vou voltar para buscar a minha igreja. Sabe, queridos? Nós precisamos então nessa noite ter a certeza, ter a convicção de que Jesus Cristo vai voltar. Ele disse que morreria, Ele disse que ressuscitaria ao terceiro dia. Ele não falha nas suas promessas, Ele não falha nas suas palavras. E Ele disse também que Ele vai voltar e vai buscar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Eu vou buscar a minha igreja. A minha igreja precisa estar preparada. Você está preparado para a volta de Jesus? Você já foi alcançado por esse amor de Jesus? Nós cantamos há pouco. Deus o mundo amou, que se entregou por nós. Jesus Cristo, Ele materializou, mostrou na sua própria pele o quanto Ele nos ama. E Ele ressuscitou, para que nós tivéssemos a certeza de que nós um dia vamos estar com Ele nos céus para toda a eternidade. Amém, queridos? Amém. Ele virá nos buscar. Você está pronto para quando Jesus Cristo vier buscar? Todo o olho verá, todas as pessoas vão ver. Você está pronto então para a volta de Jesus Cristo? Vamos orar ao Senhor nesse momento? Feche seus olhos, não se distraia com nada que possa tentar tirar a sua atenção nesse momento. A pergunta que Deus nos faz nessa noite é: será que você está pronto para a minha chegada? Você está pronto para a minha chegada?